Fala pessoal, hoje vamos falar do herói que protege o futuro. A história completa e resumida de Mega Man X. Eu sou o Geeks, este é o canal Geeks Memory. E antes de começarmos a fazer essa jornada, já não esquece de deixar o like para ajudar o canal, compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que também é fã de Mega Man X, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui. Então, bora para essa história. Séculos se passaram desde a saga clássica de As Guerras de Dr. Wily ficaram para trás, e os registros da era de Mega Man se tornaram histórias e lendas entre a das. Mas uma coisa nunca mudou: a humanidade continuou a avançar, e entre todos os cientistas que moldaram aquele mundo, nenhum deixou um legado tão profundo quanto o Dr. Thomas Light. Antes de morrer, Dr. Light trabalhou em seu maior projeto, uma criação diferente de tudo que já havia existido até aquele momento. Não apenas um novo robô, mas algo novo em seu propósito. Uma máquina capaz de pensar, escolher e evoluir. Seu nome era X. Light sabia que aquela criação era poderosa demais para o mundo da sua. Um robô com livre-arbítrio verdadeiro, que poderia salvar a humanidade se ele quisesse, ou mesmo destruí-la se essa fosse sua vontade. Por isso, ele tomou uma decisão extrema: selar X dentro de uma cápsula de... Ali, um sistema analisaria sua mente por décadas, talvez até mesmo séculos, e apenas quando ele achasse que fosse seguro, ele despertaria o robô. Mas o mundo mudou antes. Mais de 100 anos se passaram, até que um arqueólogo chamado de Dr. Kane fez uma descoberta. Escondido entre as ruínas do antigo laboratório de Dr. Light, ele encontrou uma cápsula, e dentro dela estava X. Ao lado da máquina havia uma mensagem, um aviso de Light para o futuro. X não era apenas um robô avançado, ele era o primeiro ser mecânico capaz de evoluir como uma. Dr. Kane ficou fascinado e durante anos ele estudou a arquitetura e os projetos de X. E ele tentou algo ousado: replicar aquela tecnologia. O resultado acabou mudando o planeta Terra para sempre. Nascia então uma nova forma de vida, os chamados Reploids. Androides capazes de raciocinar e tomar decisões, e viver ao lado da humanidade quase como seus iguais. Praticamente o surgimento de uma nova raça. Cidades inteiras passaram a depender dele, fazendo trabalho pesado, construções, a segurança, explorações. Os Reploids estavam em toda parte, mas acabava tendo um problema, algo que ninguém previu. Nem todas as mentes artificiais conseguiram lidar com aquela liberdade. Alguns Reploids começavam a agir de forma errática, violenta e instável. Eles eram chamados Mavericks, máquinas fora de perigosas demais para coexistir com humanos e outros robôs. Para lidar com essa ameaça crescente, uma organização especial foi criada, os Maverick Hunters, um grupo de elite formado pelos Reploids mais avançados que o planeta tinha à disposição. Seu líder era considerado a máquina mais perfeita já. Seu nome era Sigma, um comandante estrategista e maior protetor da humanidade. Mas tudo acabou mudando após um único encontro. Durante uma de suas missões, Sigma enfrentou um Maverick extremamente poderoso, um robô vermelho, implacável e violento. A batalha foi brutal, mas no fim, Sigma acabou vencendo e derrotando, mas algo acabou mudando naquele. Pouco tempo depois, Sigma acabou desaparecendo e ninguém teve mais notícia. E quando retornou, ele já não era mais e ele declarou uma guerra contra a humanidade, contra todos aqueles robôs que se opusessem a ele. Os Mavericks agora tinham um líder e o mundo entrou em conflito novamente. Começava uma nova era de guerra, as Maverick Wars. E no meio desse caos, duas figuras surgem como uma última esperança: X, o robô criado para entender a vida, mesmo odiando lutar, e Zero, o robô guerreiro vermelho que um dia foi um Maverick e foi derrotado por Sigma, mas acabou escolhendo proteger o mundo e se juntar aos Maverick para juntos enfrentar essa ameaça. Durante essas inúmeras batalhas com os Maverick, algo acabou se espalhando: um vírus capaz de corromper os Reploids, capaz de transformar mesmo os maiores aliados em inimigos. Quanto mais esse conflito avançava e as batalhas continuavam, mais o mundo se aproximava de uma pergunta inevitável: será que aqueles robôs que criamos para proteger a humanidade poderiam um dia substituí-la e se revoltar contra seus criadores? É sobre esse extremo caos e esse mundo cheio de dúvidas de alta tecnologia que vamos adentrar agora. Vamos começar com a história de Mega Man X1. Mega Man X1 começa no ano de 21XX,
Mais de um século se passou desde a era do Mega Man clássico. Os robôs evoluíram e não são mais simples máquinas. Agora existem os Reploid, os androides capazes de pensar, sentir e tomar decisões por conta própria. Eles trabalham ao lado da humanidade, nas cidades, nas fábricas, explorando novos territórios e fazendo os trabalhos perigosos. Isso parecia um sonho de Dr. Light finalmente se tornando realidade. Humanos e máquinas vivendo juntos, em perfeita harmonia. O problema é que a liberdade dos Reploids, que era tão avançado, também acabava trazendo. Alguns deles começavam a falhar. Suas mentes se tornavam instáveis, violentas, e quando isso acontecia, eles acabavam recebendo uma nova classificação, Maverick, robôs que haviam se tornado perigosos demais para conviver com a humanidade. E para lidar com isso, surgiu uma nova organização, os Maverick Hunters, uma força especial formada pelos Reploids mais poderosos do planeta. Entre eles estava o robô X, o primeiro robô da nova geração, criado por Dr. Light, e capaz de evoluir conforme fosse vivenciando e se aventurando em novas situações. Porém, diferente dos outros Hunters da organização, X não gostava disso. Ele questionava se essa guerra era realmente necessária e se não haveria um outro caminho que pudéssemos viver em harmonia. Humanos, Reploids e Maverick. Porém, mesmo assim, ele continuava lutando, pois ele ainda não tinha uma resposta positiva. Dentro dessa organização dos Maverick Hunters, existia o robô mais poderoso, Sigma, comandante da 17ª unidade, um Reploid respeitado por humanos e mais, um verdadeiro herói. Até um dia que isso tudo mudou. Sem aviso, Sigma declarou guerra e convocou todos os Reploids do planeta, ordenando que se voltassem contra seus criadores. E de repente, as cidades começaram a entrar em colapso. Robôs atacando outros robôs. Infraestrutura sendo destruída. O mundo mergulhou num verdadeiro caos. E assim começou as Maverick Wars. No meio desse desastre, X é enviado para sua primeira missão, uma rodovia elevada tomada por Maverick, mas ali algo diferente estava acontecendo. Entre os inimigos existia um Reploid muito mais poderoso, chamado Vile, um Maverick brutal, pilotando uma poderosa Ride Armor. X tenta enfrentá-lo, porém não consegue vencer. Ele não está preparado. A batalha acaba terminando rapidamente e X é derrotado. Fica completamente impotente diante. Tudo parece perdido, até que um disparo corta o céu. Um robô vermelho surge no campo de batalha. É Zero, o mais lendário dos Mavericks. Zero enfrenta Vile diretamente. A batalha é intensa, mas Vile decide coar. Antes de partir, Zero se aproxima de X e diz apenas uma coisa: a guerra acabou enquanto Zero parte para localizar a base de Sigma. X continua lutando e um a um ele enfrenta os Mavericks que se juntaram à rebelião. Todos eles eram antigos Hunters, antigos aliados, agora corrompidos pela Shield, Penguin, Storm Eagle, Spark Mandrill, Armored Armadillo, Launch Octopus, Boomer Quaguang, Flame Mammoth e Steam Chameleon. Cada um desses foi um líder de uma unidade Hunter. Cada um deles um amigo de X. A cada batalha e vitória, X acaba aprendendo novas habilidades e crescendo como um verdadeiro líder da organização. E a cada batalha, X se aproxima do verdadeiro líder dessa revolta, Sigma. Depois da última batalha, Zero finalmente descobre a localização da fortaleza no quartel-general. Ele e X vão para a base para enfrentar a batalha final. Zero lidera o ataque frontal, enquanto X infiltra-se pela retaguarda, mas antes que eles possam alcançar Sigma, um antigo inimigo retorna, Vile, o Reploid, caçador de recompensa. Agora ele está mais forte e mais preparado, e desta vez ele acaba capturando e prendendo o Hunter dentro de uma jaula. X tenta lutar novamente contra o inimigo. Vile continua sendo um adversário muito poderoso. A Ride Armor que ele usa resiste a todos os ataques de X, e X acaba sendo derrotado outra vez, mas Zero se recusa a aceitar. Como um último esforço, ele sobrecarrega o seu próprio Z-Buster e dispara toda a sua energia contra a máquina de... A explosão destrói a arma, mas o preço acaba sendo alto. Zero é mortalmente danificado. Inspirado pelo sacrifício do seu amigo, X finalmente consegue destruir o Vile, e ele corre até Zero, que está nos últimos momentos de funcionamento. Antes dele desligar, ele deixa uma última mente, que X possui um potencial maior do que qualquer outro Reploid, muito maior do que o próprio Zero. E um dia, X se tornará o verdadeiro herói daquele mundo e daquela era. Zero se desativa e X segue sozinho para enfrentar a batalha contra Sigma. Consumido pela dor, mas determinado a terminar a missão, ele atravessa a fortaleza e enfrenta reconstruções de todos os Mavericks derrotados, até finalmente chegar ao líder Sigma. Na batalha final,
Sigma envia seu guardião-tesco lobo robô, Velguard. X derrota a criatura e finalmente encara Sigma. A batalha é brutal e o comandante dos Mavericks possui um corpo extremamente poderoso. Mesmo assim, X consegue, mas Sigma não termina. Seu verdadeiro corpo surge, um gigantesco robô de guerra. A luta final começa e depois de um confronto devastador, X sai com o corpo de Sigma é destruído e a fortaleza começa a colapsar. Porém, antes de desaparecer, Sigma faz uma última pergunta. Por que o X escolheu lutar ao lado? Por que defender aqueles que criaram os Reploids apenas como ferramenta? E X não responde. Ele apenas observa a fortaleza de Sigma cair. A guerra termina por enquanto. Mas X não sente a vida. Ele pensa no sacrifício. E algo ainda. Se os Reploids podem escolher o seu próprio caminho, quantos outros seguirão o mesmo destino de si? A batalha pode ter acabado, mas a guerra está apenas. E nas sombras, algo ainda observa. Após a destruição da base, uma mensagem ecoa a voz de si. O corpo pode ter sido destruído, sua consciência continua viva e ativa para futuramente retornar ao seu plano. Um corpo muito mais forte, um exército maior e um perigo muito mais ameaçador. Porém, quando isso acontecer, X estará lá novamente para proteger a humanidade e os Reploids. 6 meses se passam e agora entramos na história de Mega Man X2. Após 6 meses, a grande rebelião dos Mavericks foi contida e a fortaleza de Sigma foi destruída. O mundo tenta se reconstruir, mas o preço da guerra foi alto. Os Maverick Hunters estão devastados. Perderam seu principal líder e vários, mais 3/4 da organização foi perdida durante as cidades, ainda se recuperam. Os poucos Hunters restantes precisam manter a ordem em um planeta instável. Por um tempo, a atividade Maverick diminuiu, mas a paz não é duradoura. Logo começam a surgir novos robôs enlouquecendo, instalações sendo sabotadas e algo estranho chama a atenção. Os Maverick capturados carregam um componente comum, microchips, marcados com o símbolo de Sigma. Mas isso não faz sentido. Sigma foi destruído. Mesmo assim, seu símbolo continua aparecendo. Dr. Ken inicia uma investigação. Seguindo o rastro desses chips, ele descobre algo preocupante. Uma fábrica secreta, enterrada no meio de um deserto. Ali, os restos da antiga rebelião de Sigma estavam produzindo novos Maverick. Preparando uma nova guerra, X lidera um ataque imediato às instalações, mas a vitória dura pouco. Pouco depois, um novo levante Maverick maior e muito mais organizado. 8 Maverick classe S surgem ao redor da base, cada um causando caos de forma diferente. Tempestades artificiais, enxames de máquinas recicladas, cidades inteiras destruídas por tanques gigantes e algo ainda mais perigoso. Um vírus se espalha pela rede global, um Maverick. Enquanto X enfrenta um inimigo após o outro, novas figuras vão observando 3 Reploids misteriosos. Eles se apresentam como X-Hunter, Sergs, Agile e Violet. Eles não vieram apenas para lutar, vieram para fazer um anúncio. Depois da batalha contra Sigma, os restos do Corpo Zero foram encontrados e reconstruídos, mas existe um problema. O chip de controle de Zero ainda está com o Dr. e sem ele, Zero não pode ser hacked. Os X-Hunters fazem então uma proposta. Eles dividiriam o Corpo de Zero em 3 partes e desafiam X. Se ele quisesse recuperar o seu amigo, terá que enfrentá-los e derrotá-los parte por parte. Enquanto isso, o caos continua se espalhando. X luta contra os Maverick, mas agora cada batalha carrega um peso, a possibilidade de salvar seu melhor amigo, ou de perder para si. Depois de enfrentar os 8 Maverick, X finalmente descobre a locação da base dos X, uma fortaleza escondida no ar. Ele invade as instalações e enfrenta os líderes da rebelião. E assim, ele derrota Violent, depois Sergs e por fim Agile. E antes de ser destruído, Agile revela algo impossível. Sigma voltou. De alguma forma, ele retornou. Enquanto a base começa a entrar em altruição, a voz de Sigma ecoa pelos desafiando X para um. X desce até o núcleo central da instalação, a central de computador. Mas o que encontra ali depende de algo muito importante. Se X conseguiu recuperar todas as partes de Zero, Dr. Ken conseguiu recuperar. Zero retorna mais forte. Porém, se X falhou recuperar as partes do seu amigo, Zero volta com Maverick, forçando X a lutar contra o seu próprio amigo. No fim, o que é considerado canônico é a parte que X consegue retornar todas as peças de Zero e o seu amigo volta. Depois de se unir com Zero, X segue para o confronto. Sigma finalmente aparece, com um novo corpo, mais poderoso. A batalha final começa e X destrói a máquina. Mas então, a verdade acaba se revelando. Sigma não está mais preso a um corpo robótico. Sua verdadeira forma agora é algo diferente. Ele é um vírus, uma consciência de Sigma Viro. E mesmo assim, X consegue derrotá-lo. A presença de Sigma se dissipa e o computador central explode. A base inteira entra em colapso.
e X escapa das instalações com Zero. Do lado de fora, à beira do oceano congelado, X conversa com os dois sobreviventes da guerra. Por um momento, parecem aproveitar a paz, mas X sabe que algo acabou muito. Se Sigma agora existe como um vírus, então ele pode voltar a qualquer momento e a qualquer lugar. E enquanto X observa o horizonte com esse pensamento excessivo, uma dúvida permanece: se o vírus pode romper qualquer Reploid, quanto tempo levará até que a próxima guerra comece? E esse é o fim de Mega Man X2. Mega Man X3 se passa um tempo depois. Após algum tempo, a base dos X-Hunters foi destruída e Sigma foi derrotado. Seu corpo destruído e aparentemente seu vírus se... Mas o mundo ainda não estava. Os incidentes Maverick continuavam, robôs continuavam enlouquecendo e ninguém sabia exatamente por quê. Até que um novo nome surgiu. Ele é o Dr. Doppler, um brilhante cientista Reploid, e depois de anos estudando os Maverick, ele finalmente apresentou uma descoberta revolucionária. O responsável pelas rebeliões era um vírus avançado, um vírus capaz de corromper a mente dos Reploid, e Dr. Doppler o chamou de Sigma Virus, mas ele não parou na descoberta. Doppler afirmou ter criado algo ainda mais importante, uma forma de neutralizar o vírus, um antivírus capaz de restaurar os Reploids infectados. Reploids que haviam se tornado Mavericks poderiam voltar ao norte, e essa notícia mudou todo. Pela primeira vez, uma esperança de paz real surgia nas pessoas e nos robôs. A guerra parecia que se tornaria um momento distante deles. Inspirados por Dr. Doppler, muitos Reploids se reuniram ao redor, até mesmo antigos Mavericks, todos buscando uma nova chance, e assim nasceu a Doppler Town, uma cidade utópica, um lugar onde humanos, Reploids e Mavericks poderiam viver com Doppler liderando o projeto. O mundo acreditou que uma nova era estava começando e talvez a guerra finalmente tivesse terminado. Mas a paz não. Poucos meses depois, os Mavericks que haviam se curado começaram a enlouquecer e ataques surgiram em várias regiões. Cidades entraram em alerta e as investigações dos Mavericks Hunters apontavam para o único responsável, Dr. Doppler. Logo depois, o próprio cientista fez seu anúncio. Ele declarou guerra e colocou a Doppler Town sob lei marcial. A ordem foi imediata. Os Maverick Hunters deveriam invadir a cidade, destruir os Mavericks e capturar o Dr. Doppler. X e Zero iniciam a missão, mas antes mesmo de chegarem ao seu destino, uma emergência com a Hunter Base está sob ataque. As forças de Doppler avançaram diretamente no quartel-general dos Maverick. X e Zero então são obrigados a retornar imediatamente para defender e durante o combate, algo inesperado acontece. Um antigo aliado dos Hunters aparece, um Reploid chamado Mac. Mas Mac não veio para ajudar X. Ele trai os Hunters e captura X, levando para uma instalação secreta. Mas Zero não deixa isso acontecer. Ele invade o local que levaram X e derrota Mac, libertando assim seu amigo. Juntos, eles conseguem impedir o ataque à Hunter Base e, tendo seu quartel-general seguro novamente, os dois retomam a missão principal, rumo a Doppler Town. Mas o Dr. Doppler já está preparado para isso. Ele envia sua força especial, Nightmare Police, uma equipe criada exclusivamente para capturar X, vivo ou morto. E nas sombras, uma figura retorna, um inimigo que X já havia derrotado, Vile, reconstruído, mais uma vez pilotando a sua Right Arm, buscando Vile prepara uma armadilha, teletransportando pela cidade, esperando o momento certo para atacar X. Mas X consegue escapar da armadilha e derrota a Nightmare, e assim continua avançando. Enquanto isso, Dr. Kane analisa os dados coletados dos Mavericks derrotados e acaba descobrindo algo perturbador. Dr. Doppler não estava apenas criando, estava coletando informações específicas, dados comum, dados todos os modelos mais avançados de Reploids, como se estivesse construindo algo melhor, ou alguém melhor, um novo corpo Itália, mais poderoso que qualquer outro. Dr. Kane finalmente localiza o laboratório de Doppler, que está escondido nas profundezas de uma base subterrânea, o chamado Point D. X e Zero invadem o complexo e, determinados a acabar com o conflito, quando finalmente confrontam o Dr. Doppler, eles descobrem a verdade. Doppler não era o verdadeiro líder dessa rebelião, ele também era uma vítima. O cientista havia sido infectado pelo Sigma Virus e acabou sendo manipulado, controlado e forçado a construir o novo corpo de Sigma. Antes que o plano se completasse, X destrói seu corpo, mas Sigma não desiste. E mais uma vez, ele acaba abandonando o corpo e assume a sua forma de uma entidade. Tentando possuir um novo hospedeiro, dessa vez Sigma volta sua atenção para aquele que o derrotou já 2 vezes. Ele persegue X pelo laboratório em colapso e tenta tomar o controle de seu corpo. Mais uma vez,
ocorre uma batalha. O destino de Sigma depende dessa batalha. Zero acaba se juntando a seu amigo. Ele usa uma arma muito mais poderosa, chamada Z-Saber. Essa arma foi amplificada pelo antivírus criado pelo Dr. Doppler. Enquanto o X estava enfrentando o vírus Sigma, Zero estava com o Dr. Doppler, modificando essa arma. Com isso, Zero derrota Sigma definitivamente, destruindo a sua forma, e assim fazendo com que o Sigma Virus desaparecesse para o laboratório, então passa a explodir, e a guerra termina mais uma vez. Do lado de fora das ruínas, X e Zero encontram novamente, e a paz retorna, mas agora os Hunters entendem algo importante. Sigma não é apenas ele é um vírus, uma ideia, algo que sempre pode voltar. Enquanto X observa do horizonte, uma dúvida permanece. Quantas vezes essa guerra ainda precisará ser lutada para finalmente termos paz? E assim termina a história de Mega Man X3. Alguns anos se passaram, e desde os eventos envolvendo o Dr. Doppler, o mundo ainda enfrenta ataques dos Mavericks. Mas agora existe algo novo. Duas grandes forças militares de Reploids surgem. De um lado, os famosos Maverick Hunters, responsáveis por proteger os humanos contra os Mavericks. Do outro, uma poderosa organização militar independente, chamada de Repli Force, um exército de Reploids criados para defender o planeta, equipados com a tecnologia mais avançada e liderado por alguns dos guerreiros mais poderosos do Japão. Durante anos, Hunters e a Repli Force trabalharam junto, combatendo os Mavericks, protegendo as cidades e mantendo a paz na Terra. E foi nesse período que Zero criou laços com alguns dos membros da Repli Force, especialmente dois deles, Colonel, um comandante orgulhoso e extremamente honrado, e sua irmã, Airi, uma operadora de suporte gentil, que rapidamente se tornou alguém muito importante para Zero. Mas tudo isso mudou em apenas um dia. Em um dia, uma gigantesca cidade aérea chamada Sky Lagoon sofreu um ataque. Os Mavericks sabotaram seu gerador principal e a cidade inteira começou a despencar do céu. Ela caiu sobre a metrópole abaixo dela, e milhares de pessoas acabaram morrendo. A tragédia chocou o mundo, e durante a investigação, uma informação acabou surgindo. A Repli Force estava presente na região no momento do ataque, e as suspeitas começaram a surgir imediatamente por conta disso. Os Maverick Hunters acabaram pedindo uma explicação para a Repli Force, pedindo que eles colaborem com a justiça e que eles se rendessem para que a investigação seguisse o seu rumo. O coronel recebe o pedido de rendição, porém ele tem uma resposta imediata. Ele se recusa. Para ele, a simples suspeita já é uma ofensa gravíssima. A honra da Repli Force não permitiria tal uma. O coronel abandona o encontro com as autoridades e parte com sua irmã Iris. Quando chega na base da Repli Force, ele informa ao seu superior, o líder da Repli Force, General, um comandante supremo, um dos Reploids mais poderosos do planeta. General não aceita a acusação que a humanidade fez dos Maverick Hunters. Ele acredita que os humanos nunca confiarão verdadeiramente os Reploids e decide agir de uma vez por todas, declarando assim a independência da Repli Force. Ele criará sua própria nação, um país governado apenas por Reploids, sem humanos. Assim, na visão dele, resolvendo de uma vez por todas a guerra entre Reploids e humanos, cada um no seu devido lugar. Porém, nem todos enxergam da mesma forma. O mundo interpretou aquilo como uma rebelião, e então eles dão uma ordem para que a Repli Force agora seja considerada um grupo de Mavericks rebeldes, e enviam os Maverick Hunters para detê-lo. Assim começa um novo conflito e uma nova guerra, a grande guerra da Repli Force. Por detrás de todo esse caos, uma figura misteriosa, escondida nas sombras, está observando, manipulando os dois lados, enquanto essa guerra se espalha para o mundo. Com isso, nossos heróis, X e Zero, partem para o campo da batalha. X recebe o apoio de um novo Hunter, um recruta chamado de Double. Enquanto isso, Iris continua ajudando o Zero. Mesmo sabendo que os dois lados agora são inimigos, a batalha se entende. E um a um, os membros da Repli Force são derrotados. Até que finalmente acontece um confronto inevitável. Zero enfrenta o subcomandante Colonel. É um duelo brutal, mas no final, Colonel é derrotado e a Repli Force recua, assim iniciando a fase final do seu, enviando o restante dos membros da Repli Force para o espaço e levando consigo uma gigantesca estação orbital. Ali é o futuro lar deles. Mas os Maverick Hunters não recuam e X e Zero partem atrás deles na perseguição, determinados a impedir a criação daquela nova nação. Durante a invasão à estação espacial, a jornada de Zero chega ao seu ápice, quando na estação espacial ele encontra Iris,
Consumida pela dor da morte do irmão, Iris decide enfrentar Zero, e ela se funde com um poderoso sistema de combate, forçando o Zero a lutar contra ela. A batalha termina da pior forma possível. Zero acaba ferindo mortalmente Iris, e ela acaba por morrer em seus braços, deixando o Zero inconsolável. Enquanto isso, na jornada de X, estação espacial, descobrimos um traidor dentro dos Maverick. É o novo agente Double. Na verdade, ele era um espião, um agente infiltrado, um agente duplo. Trabalhando para a figura misteriosa que estava manipulando essa guerra, X é forçado a lutar contra ele, mas não antes de ouvir de Double que o sonho dele, o sonho de X, é algo ridículo, é uma paz impossível, que não importa o quanto ele lute, esse sonho nunca será alcançado. Com isso, X e Double lutam e X acaba por vencer. Com a situação desfavorável para a Ripley Force, eles ativam seu plano de contingência. A estação espacial começa a carregar sua energia para disparar um enorme canhão de energia para destruir a Terra. É então que X e Zero se encontram e vão em direção à batalha final contra o líder da Ripley Force, General. Após a batalha com X e Zero, General fica ferido, mas mesmo assim continua lutando, até que algo inesperado acaba acontecendo. A figura misteriosa finalmente se revela, aquele que é responsável por colocar a Ripley Force e os Maverick Hunters um contra o outro. Não é ninguém mais, ninguém menos que Sigma. Mais uma vez, ele voltou para causar o caos. Sigma revela que todo o conflito foi parte, que ele queria destruir os dois maiores exércitos Reploids do planeta ao mesmo tempo. E após escutar isso, e lembrando de todas as vidas que foram sacrificadas no meio dessa guerra desnecessária, X e Zero resolvem enfrentar Sigma mais uma vez e conseguem destruir o Noto. Mas já é tarde, a estação orbital inicia a sequência do disparo. A arma está apontada diretamente para e X e Zero não conseguem pará-la. É então que General, após observar tudo aquilo que aconteceu e descobrir que todo seu exército foi manipulado por Sigma no meio desse processo, que era uma guerra sem sentido, resolve tomar uma última decisão. No fundo, mesmo sendo considerado um Maverick pelos humanos, ele ainda queria proteger a Terra. Esse era o dever dele. Então o general faz o sacrifício máximo. Ele sacrifica sua própria vida, destruindo assim o núcleo da estação espacial, fazendo com que a base e a arma se explodam, impedindo o disparo da arma, assim terminando a guerra entre os Reploids da Ripley Force e os Maverickers. Com isso, a guerra chega a seu fim, mas a vitória não parece uma. Enquanto os Hunters X, Zero e o restante dos Maverick Hunters retornam para suas bases, eles refletem sobre tudo o que aconteceu, sobre como essa guerra foi uma manipulação desnecessária, todas as vidas que foram perdidas no processo, o que eles podem fazer para que isso, e assim se encerra a história de Mega Man X4. Mega Man X5 começa alguns meses após o fim da guerra da Ripley. Depois de tantos conflitos, o planeta finalmente experimentou um período. As cidades começaram a ser e até as colônias espaciais danificadas durante a guerra estão sendo reparadas. A maioria já foi restaurada, exceto uma gigantesca colônia espacial chamada de Eurasia. Ela é a mais antiga de todas. Ela fica posicionada em um ponto Lagrange, acima da... Estava prestes a passar por uma grande reforma, mas antes que isso pudesse ser, algo inesperado. Alguém invade e toma o controle do sistema, liberando o vírus. Por conta disso, os motores gravitacionais da colônia são ativados, mudando sua trajetória. E agora, Eurasia passa a cair em direção à Terra. E se nada for feito dentro de 16 horas, a colônia irá colidir com o planeta. E o impacto será catastrófico. O pior dos cenários, toda a vida na Terra seria. Os Maverick Hunters entram em ação. Agora, liderados por um novo time, Signas. Ele é o substituto de Sigma, um Reploid criado para tomar decisões rápidas e precisas, com o mínimo de baixas possível. É então que ele informa que a única esperança para deter essa ameaça é o canhão Enigma, uma arma orbital capaz de destruir a colônia antes que ela alcance o planeta. Mas existe um problema neste plano. O Enigma é antigo e não está preparado para ser disparado. Ele precisa ser atualizado com 4 componentes essenciais que estão espalhados pelo mundo e protegidos por Marvel. Enquanto isso, Sigma espalha o Sigma vírus por todo o planeta, transformando diversas regiões em zonas de guerra. X e Zero partem imediatamente para recuperar essas peças e poder reativar o canhão. Cada segundo é precioso, por isso eles vão logo em direção a derrotar os mapas. Após várias batalhas, os Hunters finalmente estão com todas as peças em mão e se preparando para efetivar o disparo do canhão inimigo, mas ninguém tem certeza se a arma realmente funcionará. Afinal,
ela está há muitos anos parada. Antes que o disparo ocorra, Sigma deixa claro quais são os 3 cenários. O primeiro, o disparo será feito com perfeição e eliminará a colônia espacial, protegendo a Terra 100%. No segundo cenário, ele eliminará apenas 50% da colônia, e com isso, o pedaço restante atingirá a Terra e causará um grande impacto, o que não eliminará toda a vida no planeta, mas fará um dano considerável. Em um terceiro cenário, quando a estação espacial será fragmentada em vários pedaços, e com uma verdadeira chuva de meteoritos, causará danos em diversas regiões do planeta. Após o disparo ser realizado, o pior acontece. A estação espacial não é destruída por completo, e com isso, Signas é obrigado a ativar o plano B. Uma nave espacial será lançada diretamente contra a colônia. Vai ser uma missão suicida, mas necessária. Para que esse plano dê certo, a nave vai precisar de 4 upgrades adicionais, que mais uma vez estão espalhados pelo mundo e protegidos por outros Mavericks. Então, X e Zero partem para pegar esses 4 componentes e habilitar o plano de Sigma. Quando tudo está pronto, um piloto precisa assumir essa missão. É aí que Zero se oferece. Ele é o único Hunter com experiência suficiente para pilotar a nave e garantir que a missão seja concluída com sucesso. Zero consegue realizar a missão com sucesso, mas mesmo assim acaba acontecendo o pior e alguns destroços da colônia espacial caem no planeta. Por sorte, Zero não é destruído no impacto da nave espacial. Enquanto isso, na Terra, os pedaços que caíram da colônia e atingiram o planeta acabam gerando um novo vírus, algo diferente do Sigma vírus, um vírus nascido da fusão entre a energia da colônia espacial e o próprio Sigma vírus. Os sensores detectam uma assinatura energética em comum e ali eles batizam essa nova ameaça de Zero vírus. De alguma forma, este vírus possui características muito semelhantes ao Zero, e os Maverick Hunters vão investigar o local daqui. Ali, eles encontram um território totalmente devastado, o que eles batizam de Zero Space. Mas algo estranho acontece dentro desse local. Quando o Zero chega perto dele, parece que a presença do vírus começa a afetar a sua sanidade. E com isso, o Zero ganha mais força, mas porém a sua mente começa a perder o controle. E assim, Zero vai se tornando pouco a pouco um Maverick, um Reploid com defeito. Mesmo assim, X se recusa a abandonar o seu amigo. Ele acredita que ainda pode salvar. E dentro do Zero Space, os dois finalmente se encontram e um confronto ocorre. X e Zero dentro de uma sala estranha, com um símbolo que vai remeter a tempos antigos. Esse símbolo é o emblema de Dr. Wily. E aos poucos, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar e fazer sentido. Durante a batalha, os dois ficam extremamente exaustos, pois nenhum deles quer realmente matar o seu amigo. Porém, no meio dessa luta, Sigma aparece mais uma vez. E ele revela que aquele plano sempre teve apenas um único objetivo: despertar o verdadeiro poder de Zero. O poder de quando Sigma o conheceu pela primeira vez, e quando Sigma foi infectado pelo vírus e se tornou um Maverick. Sigma acredita que Zero possui um potencial destrutivo incomparável a todos os Reploid, mas que a sua mente atual era apenas uma falsa personalidade. Ele não era um herói, ele foi criado para destruir, e a sua amnésia acabou criando essa personalidade que limitou esse poder. Assim, Sigma quer libertar o verdadeiro o Zero com essa personalidade de conquistador e destruidor. Para isso, ele espalhou o Sigma vírus pelo mundo e usou a própria colônia de Eurásia como um gigantesco vetor viral. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para derrotar Zero e o deixar completamente vulnerável ao vírus. Por isso, o plano de Sigma acabou falhando, e agora resta apenas uma última batalha, onde X e Zero vão enfrentar o vilão por uma última vez. Após a batalha, X e Zero conseguem destruir o seu corpo novamente, mas Sigma revela seu último trunfo: um corpo gigantesco, uma arma final, capaz de destruir tudo aquilo ao redor. Durante a batalha, Sigma menciona algo perturbador e comenta de um velho cientista, um homem que odiava X, um homem que sabia tudo sobre Zero, como se fosse o próprio criador de Zero. E ali nos fazemos um gancho. Aquilo é claramente uma referência a Dr. Wily. Afinal, estávamos dentro de uma de suas antigas. Ao final da batalha, Sigma é derrotado novamente, mas antes de desaparecer mais uma vez, ele ativa a autodestruição do seu robô. Isso acaba gerando uma explosão gigantesca que engole todo o campo de batalha. O cenário se torna desolador. Quando o X olha ao redor, ele encontra o corpo de seu amigo Zero totalmente, e X tenta acordá-lo, mas é tarde. Sigma, que ainda não estava totalmente derrotado, tenta um último ataque. Mesmo
tendo o seu corpo totalmente, ele dispara contra X. Mas naquele último instante, Zero volta a funcionar, se levanta e destrói Sigma definitivamente, com seu último disparo. E assim, os dois heróis derrotam o vilão, mais uma vez. Porém, antes de desligar, Zero olha para seu amigo X e o agradece por toda a amizade e pela esperança que ele gerou nele ao longo de todos. E Zero pede a X que não desista do futuro que ele sempre acreditou, futuro sem luta, sem guerra, onde humanos e Reploids possam viver em paz e harmonia. E então Zero se desativa. Com isso, X pega o Z-Saber, a arma lendária de seu amigo Zero, prometendo continuar a proteger o mundo e não desistir de seus sonhos. E aqui termina a história de Mega Man X5. Mega Man X6 começa logo após os eventos de X5. Após a destruição da colônia Eurásia, o plano da nave acabou funcionando e cerca de 86% da colônia foi aniquilada antes de atingir a Terra. Mas isso não significou uma vitória completa. Fragmentos gigantes da estação acabaram caindo do planeta e regiões inteiras foram devastadas. A atmosfera ficou poluída e o impacto espalhou ainda mais o Sigma Virus pelo mundo. A Terra acabou sobrevivendo, mesmo com dano, mas agora, com o planeta ferido, grande parte da humanidade foi forçada a viver no sul. Enquanto isso, os Reploids permaneceram trabalhando para tornar o planeta habitável. Durante este processo, os Maverick Hunters assumem uma nova função de reconstrutores do planeta, ao invés de caçadores de Mavericks. Afinal, a atividade Maverick acabou diminuindo e por um tempo o mundo estava se recuperando, mas algo estranho estava prestes a acontecer. 3 semanas após a queda da colônia, um cientista Reploid chamado Gate visitou o local do Gate. Era um pesquisador brilhante e antigo colega de Alien, mas também era conhecido por seu comportamento isolado. Enquanto investigava os destroços, Gate encontrou algo em comum, um fragmento estranho, algo que estava contaminado. Ali, parecia carregar uma forma de... E depois de entrar em contato com aquele objeto, algo mudou em Gate. Pouco tempo depois, novos surtos de Mavericks começaram a surgir ao longo do planeta inteiro. Só que dessa vez, algo estava estranho com os Mavericks. Eles pareciam estar sendo controlados por um tipo de pesadelo. Quando X parte para investigar esses incidentes, ele enfrenta uma gigantesca máquina chamada D-1000, e após essa batalha com D-1000, algo estranho acontece. Uma figura aparece, um espectro roxo, com uma forma familiar, lembra Zero. Antes que X consiga entender o que está acontecendo, um poderoso Reploid, o nome dele é Hymax, um guerreiro extremamente avançado e muito mais poderoso que a maioria dos Reploids que já viu. Hymax diz que está investigando algo chamado de Zero Night, e segundo ele, uma entidade que estaria causando esses novos surtos de Mavericks poderia ser Zero. X tenta obter respostas de Hymax, mas a conversa acaba terminando rapidamente, com Hymax derrotando X com facilidade. Afinal, X nem conseguiu causar dano. Além disso, X estava atrapalhando a investigação de Hymax. Antes de ir embora, Hymax avisa que era melhor ele se afastar dessa investigação. Mas o nosso herói não pode. E pouco tempo depois, um cientista chamado Isaac faz um anúncio público. Ele afirma que o espírito de Zero agora é conhecido como Zero Night, e ele que está sendo responsável pelos novos ataques Maverick. Para resolver este novo problema, Isaac envia 8 investigadores especiais, os Nightmare Investigators. Eles devem investigar as regiões contaminadas pelo Nightmare e eliminar o espírito de Zero que está perseguindo aquele. Os voluntários Reploids também se juntam. Centenas deles entram nas zonas, mas muitos acabam presos ou contaminados pelo Nightmare. É então que X decide agir. Ele parte para cada uma dessas regiões para derrotar os Mavericks e investigar o fenômeno, resgatando os Reploids que estão presos. Durante a missão, X enfrenta os próprios Nightmares Investigators, cada um deles demonstrando uma hostilidade inesperada. Afinal, eles estão lutando pelo mesmo objetivo. Após várias batalhas, Alia faz uma descoberta chocante, que todos aqueles investigadores já haviam morrido no passado. Ou seja, eles não deveriam estar vivos, eles eram antigos Reploids, criados por um cientista específico, Gay. A investigação leva X a uma rota chamada de Another Road. Ali, X finalmente enfrenta o Zero Night e com isso consegue destruir essa entidade de uma vez por todas. Mas algo inesperado acontece após essa batalha.
nova. O verdadeiro Zero aparece. Sim, o Zero que deveria ter morrido, mas ali está, vivo. Depois da batalha de Sigma em Mega Man X5, Zero havia sobrevivido, mas ele acabou permanecendo escondido, temendo que o vírus dentro dele ainda fosse perigoso e ele pudesse machucar-se. Agora que o Nightmare foi derrotado, Zero pôde retornar em si. Quando o X retorna à base dos Maverick Hunters com o Zero, os outros membros ficam divididos. Será que Zero realmente está curado? Será que ele não tem o risco de voltar a ser um Maverick louco e causar destruição a todos aqueles que estão ao seu redor? Então o comandante Sigma hesita em pedir ajuda, mas por conta da grave situação que está ocorrendo no mundo, ele dá um voto e envia X e Zero para uma missão determinados a descobrir a causa raiz. Após esses eventos, o cientista Gate aparece novamente e faz um anúncio. Ele revela que foi o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. O Zero Nightmare, o robô Hymax, o Dr. Isaac, todos, segundo Gate, os Reploids do mundo todo eles são fracos, imperfeitos, e ele pretende usar o Nightmare para eliminar os Reploids inferiores, então criar um novo, habitado apenas pelos modelos mais avançados. Para isso, Gate usou algo extremamente raro, o DNA de... Ele encontrou fragmentos do corpo de Zero nos troços da colônia Euro e analisou aqueles. A partir disso, ele criou um e também criou o Hymax, o soldado perfeito. X e Zero acabam invadindo o laboratório secreto de Gate, e lá o seu primeiro adversário é o robô Hymax. Depois que eles conseguem derrotar o soldado perfeito, eles vão em busca do próprio Gate e acabam entrando em confronto. Durante a batalha final, Gate acaba sendo derrotado, mas antes de morrer, ele revela algo ainda pior do que tudo aquilo que já aconteceu. Como último recurso, ele revive Sigma mais uma vez, mas Sigma não precisava de ajuda de ninguém para voltar a vida. Assim que ele retorna, Sigma ataca o próprio Gate, dizendo que ele não era necessário. Com isso, Gate é morto e Sigma desaparece, mesmo estando incompleto. Com isso, X e Zero buscam por Sigma mais uma vez. Quando o encontram, partem para a batalha final. Lá, Sigma ainda está reconstruindo seu corpo, mas mesmo incompleto, ele continua sendo extremamente... Assim, os Maverick Hunters entram em batalha novamente e conseguem derrotá-lo mais uma vez. Com a destruição de Sigma, o incidente dos Nightmares finalmente termina, e com o Gate morto, o seu plano terminaria. Mas antes de voltarem para casa, Zero passa perto do corpo de Dr. Isaac, e ali ele escuta uma antiga voz, uma lembrança que estava guardada há muito nos seus bancos de dados. Uma voz chama de robô definitivo, algo que talvez acabe ligando o Zero a Dr. White. Com o mundo finalmente voltando ao eixo e se recuperando do Zero Nightmare, X e Zero voltam à base dos Maverick Hunters. Lá, Zero toma uma decisão final, sabendo que ele pode representar um tremendo, como ele já ficou louco nos eventos de Mega Man X5 e por conta do Zero Night de Mega Man X6, ele toma uma decisão. Ele decide se selar e permitir que o cientista estude em seu corpo por 100 anos, na esperança de entender da onde vem aquela origem maligna e cheia de... Assim, ele pretende evitar que a sua existência traga outra catástrofe para o mundo. Uma decisão que muito tempo depois dará origem aos movimentos de Mega Man. E aqui vale um comentário. Mega Man X6 era para ser o último jogo da franquia, porém por conta do extremo sucesso da franquia para a Capcom, eles resolveram expandir ainda o universo. E com isso, vamos para Mega Man X7. Depois da queda da colônia Eurasia e do incidente dos Nightmare, a Terra ainda está se recuperando. A poluição ainda cobre regiões do planeta, e aquelas superfícies que foram atacadas por destroços da colônia ainda estão se recuperando. Muitas cidades humanas continuam escondidas no sul, e os Reploids continuam trabalhando ativamente para que o planeta volte a se recuperar e os humanos possam voltar a viver na superfície. Purificando o ar, eles tentam tornar o planeta habitável. Aos poucos o mundo está se recuperando, mas a paz ainda está longe, pois mesmo com os Mavericks diminuindo, um novo tipo de ameaça começa, um tipo de crime organizado entre os Reploids, que envolve assalto, sequestro, ataques armados, situações que os Maverick Hunters não estavam preparados para lidar. E com cada vez surgindo mais problemas, X percebe que as batalhas constantes, as perdas que ele teve ao longo da sua jornada, o sacrifício do seu amigo Zero, tudo isso começou a pesar. E com isso, ele começa a acreditar que lutar não é mais a solução, no sentido de lutar para defender os seus ideais pacíficos. Ele busca uma outra forma de atingir seus ideais. E com isso, X se afasta das linhas de frente, assumindo um papel muito mais estratégico na organização dos Maverickers, tentando buscar soluções mais pacíficas para o mundo. Mas a ausência do seu grande herói
Agora com o selamento zero, os Maverick Hunters acabam perdendo uma força de combate gigante e com isso o crime ganha força e abre espaço para um novo grupo de vilões, Red Alert, liderados por um Reploid carismático chamado de Red. Inicialmente, o grupo ajuda a combater os Maverick, agindo como uma subdivisão um tipo de anti-herói do universo de Mega Man. Porém, com o tempo, que parecia ser um grupo de novos aliados, acaba começando a agir de forma estranha e suspeita. Os Red Alert realizam operações violentas e alguns de seus membros começam a questionar as ordens recebidas, agindo de forma que os Maverick Hunters jamais agiram. Por conta disso, alguns dos seus membros começam a questionar que o Red Alert se tornou. Entre eles, um jovem Reploid chamado de Axel. Ele era diferente dos outros, possuía uma habilidade única, capacidade de copiar a forma e habilidade de outros Reploid, uma tecnologia extremamente rara, mas aos poucos, Axel percebe algo errado dentro do organismo. Ele suspeita que está sendo usado e decide sair. A reação da Red Alert é imediata. Ela envia um gigantesco Mechaloid para capturar Axel, mas antes que o robô consiga alcançá-lo, dois Maverick Hunters aparecem. Por incrível que pareça, Zero está de volta, e com isso, Axel e Zero lutam lado a lado contra o robô gigante. Eles destroem a máquina e Zero leva Axel para a base deles. Enquanto isso, a Red Alert entra em contato com a sede dos Maverick Hunters e faz uma proposta, ou melhor, um desafio. Eles revelam que capturaram vários Mavericks e espalharam eles pelo mundo e desafiam os Maverick Hunters a uma competição. Quem derrotar mais Mavericks vence, e o prêmio dessa competição é Axel. O desafio começa enquanto Zero e os outros Hunters enfrentam os Mavericks espalhados pelo planeta. X continua observando, ainda tentando evitar o retorno do campo de batalha, mas a situação começa a sair do controle. Quanto mais os Hunters investigam, mais estranho tudo aquilo parece, até que finalmente a verdade é revelada. Alguém estava manipulando tudo isso desde o começo. A mudança no comportamento da Red Alert, a obsessão pelo Reploid Axel, a guerra entre os vigilantes e os Hunters, tudo fazia parte de um plano maior. Mais uma vez, o responsável é Sigma. Sigma havia se aproximado da Red Alert depois de descobrir os incríveis poderes de Axel. Sua habilidade de copiar os outros Reploids era algo extremamente valioso, e Sigma queria este poder para ele, talvez até utilizar para criar uma nova geração. Quando ele revela o seu plano, a batalha final começa entre os Maverick Hunters e Sigma. Então Kex toma uma decisão e decide retornar ao combate para derrotar o seu inimigo. Junto a Zero e Axel, eles enfrentam Sigma mais uma vez e conseguem derrotar, mas a guerra contra Sigma parece interminável. Sempre que ele cai, de alguma forma ele retorna. É aí que Axel toma uma decisão. Ele quer se tornar um Maverick Hunter oficialmente e abandonar as suas ligações passadas com a Red Alert. Após esses eventos, X começa a enxergar uma nova possibilidade. Ao invés de ser ele que traga a paz, talvez ele tenha que apostar as fichas em algo novo, apostar no... E Axel representa esse algo, uma geração de Reploids nova, que talvez consiga atingir aquele futuro que X lutou tanto e teve dificuldade para alcançá-lo. Com isso, finalizamos a história de Mega Man X7 e começamos Mega Man X8. Estamos no final do século 21XX. As décadas de guerra contra os Mavericks transformaram o planeta, e mesmo com tantas batalhas, o conflito ainda não termina. Sigma continua retornando, novos Mavericks continuam subindo, e a Terra com os danos causados pela queda de Eurasia. E diante dessa situação, a humanidade começa a considerar uma nova possibilidade: deixar o planeta Terra. Assim, nasce um gigantesco projeto Jacob, uma iniciativa global para construir um elevador orbital, uma estrutura gigantesca que conectará a Terra ao espaço, partindo das Ilhas Galápagos até uma estação na órbita da Lua. A ideia é sim usar a estrutura para transportar humanos e recursos para fora da Terra e iniciar a colonização espacial. Enquanto o projeto avança, algo estranho acaba. Durante uma das patrulhas noturnas, X testemunha um dos elevadores se desprender da estrutura gigantesca e cair de volta para. Quando X se aproxima dos destroços, as portas se abrem. O que aparece dentro delas é um exército inteiro, centenas de corpos idênticos, como se Sigma tivesse se replicado inúmeras vezes. Antes de X conseguir reagir, um jovem Reploid aparece. De cabelos roxos, uma postura tranquila, ele se apresenta como Lumin, o diretor do projeto Jake. E segundo ele, aquilo não era um exército de Sigma, e sim Reploids da nova geração, criados para trabalhar na colonização espacial. Esses novos modelos possuem uma tecnologia avançada de cópia de DNA, um sistema que permite que eles copiem habilidades
e até mesmo a aparência de outros. Além disso, esses novos modelos são completamente imunes ao Sigma Virus. Nem mesmo Sigma poderia comprar. Para muitos, isso representava o fim definitivo da ameaça. Uma geração inteira com um gene imune ao Sigma Virus. Parecia o início da paz, de uma nova era. Mas em meio a toda essa tranquilidade, um velho inimigo retorna. É Vile. Desaparecido desde os eventos das antigas guerras, Vile surge novamente e sequestra Lumine. Logo depois, novos surtos de Mavericks começam a surgir ao redor do X, Zero e Axel partem para investigar. E durante suas expedições, eles começam a perceber algo estranho. Todos os caminhos parecem levar ao mesmo. É então que os Maverick Hunters decidem partir para explorar a Lua. E quando finalmente chegam lá, Sigma aparece novamente. Ele revela seu plano final. Dessa vez, Sigma quer fazer uma guerra contra o mundo. Para ele, este novo momento de esperança da humanidade deveria ser um momento de revolução. Um momento onde ele consegue destruir as duas coisas que sempre atrapalharam seus planos: os humanos e os Reploid. Assim, Sigma decide eliminar a antiga geração completa e substituí-la por algo totalmente novo, os chamados Filhos de Sigma, que são todos os Reploids da nova geração, criados pelo projeto Jacob. Eles possuem um chip tipo cópia com o DNA de Sigma, e mesmo que eles sejam imunes ao Sigma Virus, eles ainda carregam a essência do... Em outras palavras, apesar deles não terem a chance de virarem Mavericks, são todos cópias de... E é aí que é o mais perigoso, pois assim como Sigma, eles têm os mesmos desejos. A batalha final começa entre o trio de Hunters e Sigma mais uma vez. E finalmente, quando conseguem destruir o vilão, uma figura surge da sua. É Lumine. Ele revela que tudo aquilo fazia parte do seu próprio. Dessa vez, não era Sigma o chefe, era Lumine. Ele manipulou-se, usou sua obsessão por evoluir as máquinas Reploid para poder obter uma parte do DNA dele. E agora que Sigma foi destruído, Lumine revela sua verdadeira visão. Para ele, a evolução dos Reploids não deve parar. E para que ele alcance esse objetivo, tanto os humanos quanto os Reploids antigos precisam desaparecer. Assim, irá se surgir um mundo dominado pela nova. Ao ouvir isso, o trio resolve enfrentar Lumine. Afinal, os objetivos deles são praticamente os mesmos de Sigma. Não há diferença, e ele precisa ser detido. Depois de um confronto extremamente difícil, Lumine finalmente é derrotado. Mas antes de desaparecer, ele deixa um último recado. Mesmo com a sua morte, o processo de renovação e eliminação da raça antiga já começou. A partir de agora, as máquinas vão evoluir. Nada mais que os Hunters fizerem vai poder parar. Enquanto os Hunters retornam para o elevador orbital, o silêncio fica dominando. Sigma finalmente foi derrotado depois de inúmeras batalhas. Mas Zero ainda se pergunta, será que essa guerra realmente terminou? X fica pensativo, refletindo sobre as palavras de Lumine. Será que os Reploids realmente estão evoluindo? E sem o Sigma Virus, eles poderão alcançar a paz? Ou será que eles vão entrar em mais um ciclo, os mesmos erros se repetindo de novo e de novo? Zero tenta o tranquilizar, dizendo que mesmo que ele se torne obsoleto e que o tempo passe por conta dessa evolução, independente da ameaça surgir ou não, eles continuarão a lutar e a defender a paz, seja contra Mavericks ou contra qualquer outra ameaça. E caso isso não ocorra, eles simplesmente vão aproveitar a paz que sempre sonharam. Nos anos seguintes, a produção dos DNA chips é interrompida, pois após a revolução dos planos de Lumine, o mundo inteiro, com medo, acaba paralisando. Mas com o avanço da exploração espacial, a necessidade surge e novos Reploids são forçados a serem construídos. E com isso, os chips retornam à adoção. Enquanto isso, os Maverick Hunters continuam a sua missão de defender a paz na Terra. Distante e sem perceber, algo se move na sua. Um brilho roxo surge no capacete de Axel, que lembra a mesma energia que Lumine. Será que talvez Lumine continuar vivo dentro de Axel? Bem, por enquanto, a história continua em aberto. E essa é a história da Era X, de Mega Man X1 até Mega Man X1. Como podem perceber, a história de X1 até X6 é extremamente bem elaborada e fechada, enquanto o 7 e o 8 ficam meio distantes do contexto geral desse. Porém, mesmo assim, continua sendo uma franquia extremamente rica na sua. Uma era de escolhas difíceis, guerras inevitáveis e heróis que lutaram para defender a paz e seus. Mas agora eu queria escutar de vocês. Gostam da série Mega Man X? Qual desses Mega Mans é seu favorito? Acham que faltou alguma coisa nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se curtiu esse resumo dessa saga completa de Mega Man X, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades, que tem vídeo novo toda semana. E aproveita e dá uma passada na nossa playlist e veja outros vídeos de Mega Man, como por exemplo a história resumida da série clássica ou de outras franquias, mas tem muito vídeo legal lá. Eu sou o Geeks
e até a próxima. Grande abraço.